Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste reuniu-se com o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Lisboa. No encontro, os dois diplomatas discutiram sobre a agenda da CPLP. O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Francisco Teles, recebeu o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, Dionísio Babo Soares. Além da agenda da CPLP, falaram da questão do desenvolvimento da Guiné-Bissau e difusão da língua portuguesa. Foi uma visita que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Timor-Leste teve a amabilidade de fazer à CPLP. Passámos em revista as matérias que dizem respeito à agenda da CPLP, as posições de Timor em relação a essas diferentes matérias. Foi fundamentalmente isso, uma visita de trabalho em que discutimos os dossiês que fazem parte e que constam hoje em dia da agenda da CPLP. Sr. Ministro, qual é que é o objetivo desta visita a Portugal? Presumo que tenha mais passagens que não apenas na CPLP. Como disse o Sr. Secretário Executivo, assim, para além de passar revista sobre a agenda da CPLP, tínhamos falado de alguns assuntos relativamente ao desenvolvimento os últimos desenvolvimentos políticos em Guiné-Bissau e também a posição nossa em conjunto relativamente à questão da Guiné Equatorial, a questão que está a ultrapassar nesse momento, principalmente a agenda de difusão da língua portuguesa e também outros assuntos que esse país deveria cumprir como membro da CPLP. E também outros assuntos de trabalho, de caráter de trabalho com a sede, e que já recebi muito bem informações da parte do Sr. Secretário Executivo. Podia ser um bocadinho mais específico nos casos da Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. Qual é que é a posição timorense nestes dois casos em concreto? Sobre a Guiné-Bissau, estamos a acompanhar de perto e esperamos que tudo seja resolvido o máximo possível para que depois haja uma governação democrática e para poder trabalhar para o bem-estar do povo guinense. Recorda-se que Guiné-Bissau vai enfrentar as eleições presidenciais em novembro. Bom, eu penso que foi um passo bastante positivo, agora a indigitação já de um primeiro-ministro. Como digo, a Guiné-Bissau vai ter um calendário eleitoral, vai haver eleições presidenciais em novembro e esperemos que até lá tudo corra normalmente. É o desejo da CPLP, é o nosso desejo de que as coisas procedam dentro da normalidade, de forma a criar todas as condições para que as próximas eleições decorram numa atmosfera positiva. Sr. Ministro, voltando a Timor-Leste, o Sr. Ministro acaba de fazer um périplo pelos países da ASEAN. Como é que está o processo de integração do Timor-Leste? Há passos positivos? Sim, pelo menos já temos um apoio muito positivo de todos os países da ASEAN. Há umas coisas para serem cumpridas, principalmente no que diz respeito a questões de caráter económicos e também a preparação de Timor-Leste para acolher os dignatários ao país e mais outras questões de caráter política, de defesa e segurança. Mas do seu tudo, recebemos muita positiva vibração de todos os líderes. Mas já é possível pensar numa data para essa adesão ou não? Olha, vai haver uma equipa de fact-finding a visitar Timor no início de setembro e também outra nos fins de setembro ou nos inícios de outubro para rever as coisas e depois o encontro do SOM, dos líderes da ASEAN, no próximo ano deverá pronunciar qualquer coisa sobre isso. A bancada parlamentar de Fretilin questionou a nomeação de Francisco Calvário como representante do Estado timorense na Exposição Mundial Dubai 2020 nos Emirados Árabes Unidos.
Na conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, a Fretilin questionou a decisão do governo pelo fato de nomear o atual secretário-geral do partido do CNRT como representante oficial do governo timorense na Exposição Mundial Dubai 2020. Segundo o deputado Francisco Branco, esta decisão do executivo prejudica a imagem do país. Lembra que o Ministério Público instaurou um processo ao ex-ministro de Turismo por suspeito de crime de branqueamento de capitais. Nós, como toda a gente ouviu boatos de que o senhor deputado Francisco Calvo Adilai já tem medida de coação TIR no Ministério Público. E nesta preocupação, nesta posição, nessa situação, nós, como representantes do povo de Timor-Leste nessa Casa Magna, preocupamos com a dignidade do Estado se uma figura que já está em processo de investigação no Ministério Público alegado de branqueamento de capital representa este Estado num evento internacional como a Expo Dubai. Onde é que vamos colocar a dignidade do Estado nessa situação? Esta é a nossa preocupação como representantes do povo nesta magna Casa do Povo. A reunião do Conselho de Ministros aprovou no passado dia 12 um despacho do primeiro-ministro para a nomeação do atual coordenador-geral da ANP como representante do governo timorense a este evento internacional. A Exposição Mundial Dubai 2020 decorrerá entre 20 de outubro de 2020 e 21 de setembro de 2021. O presidente guineense disse que a conclusão do seu mandato é um marco histórico na consolidação da democracia na Guiné-Bissau. José Mário Vaz afirmou ainda que lutou nos últimos 5 anos para que o país seja de todos. O presidente guineense cumpriu os 5 anos de mandato. No entanto, vai continuar em funções até a realização de eleições presidenciais a 24 de novembro. Num discurso à nação, José Vaz salientou que, durante o seu mandato, conseguiu resgatar a Constituição. Além disso, reafirmou o Estado como patrimônio de todos e não apenas de uma elite. Sou o primeiro presidente da República, após 25 anos de abertura democrática, a concluir o seu mandato. Este é um marco histórico, pleno de significado e de simbolismo, no processo de consolidação e estabilização do nosso regime democrático. Os momentos de crise político-constitucional que vivemos inscrevem-se no quadro desta minha luta pelo primado da lei e pela igualdade dos cidadãos, não podendo haver um grupo que seja detentor de todo o poder e de toda a riqueza e outro vasto contingente de cidadãos que apenas têm deveres e estão condenados à subserviência e a viver dos restos dos outros. Este nosso país tem de ser de todos e para todos. Não pode haver cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Por isso, lutamos contra interesses instalados, que impediu a Guiné-Bissau de avançar nos últimos 46 anos. Sobretudo, a corrupção, daí o meu apelo, dinheiro de Estado no cofre de Estado. A partir de hoje, cada criança que nasce conhecerá uma sociedade diferente, ou seja, um país sem violência. Este é o trabalho que eu fiz para dar uma nova esperança ao cidadão novo e uma nova geração. E este é um sinal de nova esperança para o nosso país, para o nosso futuro coletivo. Sobre a crise político-institucional vivida nos últimos anos e que levou o presidente guineense a nomear 7 primeiros ministros, José Vaz explicou tratar-se de uma luta pela igualdade dos cidadãos. Para o presidente guineense, não pode haver um grupo que seja detentor de todo o poder e de toda a riqueza, enquanto outros têm apenas deveres.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau encara a nova função como uma missão do Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde. Aristides Gomes prometeu que vai cumprir o programa de governação do partido. O Partido Africano PAIG explicou que indicou o nome de Aristides Gomes para o cargo de primeiro-ministro da Guiné-Bissau em nome da paz e da estabilidade do país. O partido PAIG venceu as eleições legislativas de 10 de março. Na altura, tinha indicado o nome do seu líder, Domingos Pereira, para o cargo de primeiro-ministro, mas o presidente guineense recusou. O partido tinha inicialmente apresentado Domingos Pereira, mas depois de uma série de encontros, o partido terá decidido avançar com o nome de Aristides Gomes. O presidente guineense nomeou Aristides Gomes como primeiro-ministro, continuando assim no cargo que já ocupava desde abril de 2018. A Fundação Pátria, em parceria com o Plan Internacional, lançou o programa Juventude Pioneira da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher em Timor-Leste. As organizações não-governamentais Fundação Pátria e Plan Internacional lançaram esta terça-feira no Salão de Conferência da Fundação HAC em Dili o programa Juventude Pioneiro CEDAW. Este programa tem por objetivo disseminar informações a todos os jovens timorenses sobre a questão da discriminação contra as mulheres. Como todos já sabemos, o nosso governo já ratificou a Convenção da Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Por isso, a Fundação Pátria realizou esta atividade com o objetivo de popularizar todas as convenções CEDAW destinadas aos estudantes secundários e universitários. Este programa vai ser implementado faseadamente. Assim, no início, a Fundação Pátria vai efetuar o trabalho junto de uma universidade de Dili e 2 escolas secundárias nos municípios de Aileu e Ainaro. Mais tarde, este programa será difundido em outras escolas e universidades. Já a Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão, Maria de Jesus, destaca a excelente iniciativa por parte das 2 organizações. Espera ainda que os jovens que participam neste programa pioneiro possam aprender bastante. Maria de Jesus salientou ainda que estes jovens poderão ajudar o governo a partilhar informações à população sobre as convenções da CEDAW. É uma boa iniciativa que a Fundação Pátria organizou e convidou estudantes das escolas secundárias e das universidades e estão a organizar uma sessão de formação aos jovens e às jovens, estudantes das escolas secundárias e das universidades, e vão também, não é só aqui em Dili, vão também organizar formações em diferentes municípios e com o objetivo de poder como é que se diz, poder informar aos nossos jovens, as nossas jovens sobre a Convenção de CEDAW, que é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, para que os nossos jovens, as nossas jovens puderem ter o conhecimento e depois puderem passar a informação a outras pessoas. E para mim, eu tenho a expectativa de que estas jovens e estes jovens, os nossos jovens, as nossas jovens, vão conseguir aprender muito, ganhar conhecimento através destas diferentes sessões e vão poder apoiar-nos a partilhar as informações à comunidade, às famílias, aos amigos, aos colegas nas escolas e nas universidades, e assim nós podemos faseadamente partilhar informações e faseadamente informar uma comunidade mais abrangente sobre a Convenção de CEDAW e como é que nós podemos juntamente assegurar que nós podemos lutar contra a discriminação e faseadamente e eventualmente eliminar
a discriminação contra mulheres, meninas, contra pessoas portadoras de deficiência, pessoas com diferentes orientações sexuais e todos os componentes na nossa sociedade. Participaram na cerimônia de lançamento a Secretaria de Estado de Igualdade e Inclusão e estudantes da Universidade da UNTL, UNPAS e Unital. No Brasil, centenas de milhares de foliões inundaram a Avenida Paulista de São Paulo como uma atmosfera festiva. Cantaram e dançaram na 23ª Parada do Orgulho Gay de São Paulo. Festeiros e ativistas de direitos LGBT reuniram-se para a 23ª Parada do Orgulho LGBT, trazendo multidões de todo o Brasil e de todo o mundo. A importância disso daqui é realmente mostrar que a gente existe, que a gente tem força, que a gente não é só um pink money, mas que a gente leva para o ano todo essa festa aqui interiormente. Hoje é só um pedacinho do que a gente está colocando para fora, mas essa festa aqui, todo gay, todo LGBTQI+, carrega dentro de si todos os dias. O evento é organizado todos os anos pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, sem fins lucrativos. Tem crescido exponencialmente desde a primeira Parada do Orgulho Gay em São Paulo, em 1997. É uma coisa natural do ser humano ter respeito, amor ao próximo. Isso aqui tinha que ser uma festa de comemoração. E aí nós estamos aqui para poder defender mais essa causa aí. Espero que um futuro melhor nosso Brasil tenha mais amor ao próximo. Para muitos, as festividades dão a oportunidade de elaborar fantasias e celebrar a diversidade nas ruas de São Paulo. O desfile de rua durou até às 9 da noite e contou com a realização de vários eventos e diversos locais da cidade. O colorido desfile foi registrado pela primeira vez no Guinness como a maior celebração do orgulho gay do mundo em 2006. O governador do estado brasileiro do Ceará, Camilo Santana, mostrou-se triste pelo facto de o governo atual não dar prioridade às relações com os países lusófonos. Camilo Santana mostrou-se esperançado de que o Brasil consiga alcançar melhores resultados no que respeita às relações internacionais. Apesar de Santana ter criticado as últimas medidas do governo de Bolsonaro, garantiu que tenciona dialogar com qualquer chefe de Estado que esteja no poder. Fico triste porque eu acho que nós levamos um bom tempo construindo essas parcerias com os países de língua portuguesa, com outros países da Ásia. Eu acredito que a China é um grande parceiro do Brasil e acho que é importante as relações internacionais do governo brasileiro com todos os países, mas nós temos uma relação muito forte com os países da língua portuguesa, com os países da América Latina, e é preciso fortalecer essas relações. Eu defendo muito o diálogo, a relação respeitosa, a relação institucional, e é isso que eu tenho procurado construir com o governo federal, independente de quem seja o presidente, né? E vou trabalhar sempre, continuarei trabalhando junto aos ministros, junto ao presidente da República, pelo meu estado, pela minha região. Então, quando eu assumi o governo em 2015, nós convidamos os melhores especialistas na área de segurança do Brasil e construímos um plano para o Ceará, um plano de médio e longo prazo. E esse plano foi publicado, está publicado, e aí nós passamos a cumprir uma série de metas do plano. Contratação de mais pessoal, investimento em inteligência, em tecnologia, a melhoria das estruturas da segurança pública. E dentro desse plano, além das ações de prevenção, havia uma interferência muito forte no sistema prisional. O sistema prisional brasileiro ele é muito frágil, né? Eu, inclusive, agora estive em Portugal numa palestra sobre isso, e eu fiz uma pergunta: onde é que estão os principais líderes de facções criminosas no Brasil? Estão nas cadeias. As cadeias no Brasil, eu não generalizo, mas a grande maioria viraram escritório do crime. Eu não tinha dúvida que essas ações iriam trazer uma repercussão fora para a sociedade, para as ruas. Então, os dados estão mostrando isso, né? Nós mostramos que quem manda é o Estado. Durante os episódios ocorridos em janeiro, o PT precisa se reinventar, precisa reconhecer os erros que cometeram nos seus governos. Acho que isso faz parte, inclusive, da renovação do próprio partido, dos seus quadros. Precisamos renovar também os quadros do partido. Por momento atual que o Brasil vive, que o povo brasileiro deseja,
O PT tem uma história, tem um legado muito forte deixado no Brasil, principalmente pelo governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Então, eu considero que nesse momento é importante, repito, renovação dos seus quadros, renovação das suas lideranças nacionais. Recorda-se que Camilo Santana foi reeleito em outubro de 2018 com cerca de 80% de votos. Em Portugal, as ministras do Mar e da Cultura inauguraram um novo centro de documentação dos portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra. Este investimento custou 300 mil euros e reúne um acervo documental desde os descobrimentos à atualidade. O novo Centro de Documentação dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra foi inaugurado hoje no Parque Industrial do Barreiro, reunindo num só lugar um acervo documental desde os descobrimentos até à atualidade. Isto é um avanço notável daquilo que é o nosso património histórico ligado a estes três portos. E mais, um património histórico ligado até aos descobrimentos. E porquê? Porque foi nestas áreas, nesta área aqui do Barreiro e também de Lisboa, que foram construídas as naus que foram utilizadas nos descobrimentos. E desde então até agora existe uma série de projetos, de monografias, de fotografias absolutamente notáveis que estavam escondidas em salas que não se sabia muito bem. Como se sabe, ao longo de décadas os arquivos eram sempre colocados nos sítios mais cônscios dos diversos serviços e agora estamos aqui a recuperar. Aqui está a história, aqui está o arquivo, aqui estão a cartografia, aqui estão as fotografias que contam a história, provavelmente de muitas das gentes do Barreiro, mas não só. Mas aqui também está previsto, e bem, não ser apenas algo que guarda arquivos, que guarda documentos. Já de si seria importante, na perspectiva em que junta num único local aquilo que estava espalhado em diferentes locais, mas eu já não tenho administração administrativa, agora só me preocupa a cultura, portanto, mais importante para mim agora é que aqui também vai ter toda uma programação cultural, ou seja, aqui não se preserva apenas o que é o arquivo, mas aqui pretende-se que mais pessoas venham conhecer, que consultem e que aqui também existam atividades, exista programação para precisamente a partir deste arquivo poder-se dar a conhecer melhor a história e aquilo que está aqui guardado. O investimento nos 4.000 metros lineares da infraestrutura foi de 300 mil euros. Mas para a Ministra do Mar, o investimento mais importante vai começar agora com a digitalização de todos os documentos e a sua disponibilização para consulta online. Ficamos a saber que a doca de Belém não foi para ser doca de recreio, foi para pôr submersíveis, submarinos. O Ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, disse que não há cativações no Serviço Nacional de Saúde, mas sim em serviços administrativos do Ministério da Saúde. Há ideias que, de serem tentadas repetir tantas vezes, não sendo verdade, até parece que são. Não há cativações no Serviço Nacional de Saúde. As únicas cativações que existem na saúde, no Ministério da Saúde, são cativações em áreas administrativas que não estão associadas ao Serviço Nacional de Saúde. E são cativações que existem em todos os ministérios. Eu queria sublinhar aqui o enorme esforço que o Governo tem feito no reforço dos meios destinados quer ao Serviço Nacional de Saúde, quer ao setor dos transportes. No Serviço Nacional de Saúde, ao longo da legislatura, tivemos um reforço de 1.600 milhões de euros. Quando comparamos a estimativa da despesa de 2019 com a de 2015, temos mais 1.600 milhões de euros. Estes 1.600 milhões de euros repartem-se em partes quase iguais entre reforço de despesa com o pessoal, com mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico, mais assistentes operacionais, mais assistentes técnicos e reforço das verbas destinadas aos meios de diagnóstico, aos consumos correntes dos hospitais e centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde. São mais 860 milhões de euros na despesa com pessoal e mais 780 milhões de euros em outros consumos correntes. Estou certo que
os mais de 4.000 médicos que hoje temos no Serviço Nacional de Saúde, os mais de 4.500 enfermeiros que hoje temos no Serviço Nacional de Saúde, que viram as suas horas extraordinárias repostas no seu valor, as suas horas de trabalho noturnas recompensadas, quer financeiramente, quer em termos de descanso. Nunca tivemos tantos médicos no Serviço Nacional de Saúde, nunca tivemos tantos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Essa é a garantia que vos posso dar. O Ministro das Finanças de Portugal atribuiu excedente orçamental de 0,4% à dinâmica da economia e do mercado de trabalho em Portugal. Considera que o valor é totalmente compatível com o objetivo do governo de um déficit de 0,2%. Segundo os dados divulgados hoje de manhã pelo INE, o saldo orçamental das administrações públicas portuguesas no primeiro trimestre de 2019 teve um valor de 0,4%, um excedente orçamental. Este excedente orçamental é o primeiro excedente orçamental das administrações públicas portuguesas desde que há registro trimestral destas contas. O saldo primário atingiu 3,6% do PIB. Se excluirmos as despesas em juros, temos um excedente de 3,6% do PIB. Estes resultados são a demonstração de dois fatores essenciais para a vida de Portugal hoje, em 2019. Da dinâmica da sua economia e do seu mercado de trabalho. Esta dinâmica é refletida na variação, no aumento da receita fiscal. A receita fiscal cresce 5,1% no primeiro trimestre de 2019. Num ano em que todas as taxas dos principais impostos, variadíssimas taxas destes impostos, foram reduzidas. Nesse contexto, a receita fiscal aumenta de forma expressiva. Apenas um fator explica este comportamento e esse fator é precisamente a dinâmica da economia e do mercado de trabalho em Portugal. Mercado de trabalho esse que tem associado ao crescimento do emprego o crescimento dos salários. Demonstração exatamente disso é o crescimento de 6,5% das contribuições pagas à Segurança Social pelas empresas. O Presidente da República Portuguesa afirmou que a inauguração da Casa do Cinema Manuel de Oliveira faz justiça ao mais reconhecido cineasta português, ao cinema nacional e à cidade do Porto. Documentos da PIDE que davam conta das infrações de Manuel de Oliveira, projeções de curtas, médias e longas metragens ou ainda os prémios que o cineasta foi arrecadando ao longo de 8 décadas são algumas amostras do espólio do realizador portuense que receberam agora, de forma oficial, uma casa em Serralves, inaugurada pelo Presidente da República em pleno dia de São João. 8 décadas de cineasta, caso sem igual. Uma obra que começou no cinema mudo e terminou em 2014. Contemporânea do modernismo, precursora do neorrealismo, contemporânea, atenta à voga do documentário antropológico, desestabilizadora da ligação com a literatura, defensora de um cinema do tempo e da lentidão, interrogativa face ao tempo presente e às grandes narrativas ocidentais. Quando entrevistou Oliveira, o jornalista Bernard Pivot notou os hiatos na carreira do cineasta português e comentou que ele tinha tido dificuldades em filmar no regime anterior. Oliveira confirmou, acrescentando, e no anterior também. Faz-se, enfim, justiça com a inauguração da Casa do Cinema Manuel de Oliveira. Justiça ao nosso maior e mais reconhecido cineasta. Justiça ao nosso cinema que temos o dever de defender e de preservar. E justiça ao Porto, cidade berço
do cinema português. Desenhada por Álvaro Cisa Vieira, a Casa do Cinema de Manuel de Oliveira vai albergar programas de serviço educativo dirigidos para públicos de várias faixas etárias e incentivos à investigação em contexto universitário sobre a obra do mais prolífico realizador português. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.